A OpenAI acaba de lançar uma nova função absurda de geração de imagem. E o melhor é que ela está disponível para todos os usuários, inclusive os gratuitos. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos testes que foram apresentados durante o lançamento dessa nova função e também vou fazer alguns testes aqui com vocês, então bora lá. Tudo aconteceu durante uma transmissão ao vivo do Sam Altman com outros dois parceiros aqui da OpenAI. E aqui a gente já consegue ver o primeiro prompt que eles usaram durante a demonstração. Eles estão pedindo uma imagem no estilo POV. Ele está falando que junto com ele, né, tem uma equipe de filmagem, tá, olhando para ele. Ele fala também que tem um papel na mesa e que esse papel tem um texto escrito. Então olha que interessante, né? Antes desse modelo não dava para fazer esse tipo de prompt, porque basicamente a IA, você não podia confiar na IA para ela te entregar textos dentro da imagem, né? Então essa já é uma coisa que está chamando a atenção aqui. E aí fala, né? Tudo que o texto deve estar escrevendo aqui no caso, né? Que deve aparecer na imagem. Então tem a parte 1 e a parte 2. Vocês veem que é realmente um texto até bem complexo, né? Para a IA gerar. E aí, bom, eles esperam um pouco, a imagem demora bastante para se formar e é até curioso que ela vai se formando nesse formato aqui, de cima para baixo, né? Algo que a gente não via em outros modelos. E aqui a gente já começa a ver o resultado do texto, né? Então olha só que legal, tem lá a equipe de filmagem que ele mencionou, e aqui como é uma perspectiva POV, né? Então é como se fosse a pessoa que está segurando a câmera aqui, olhando para esse texto e olhando também para a equipe de filmagem que está olhando para ele, né? Lembra que essa era uma das exigências, né? Que estivesse olhando para ele. Então isso já é algo bem interessante. O que mais chama atenção nesse caso aqui é o quanto ela é capaz de fazer o uso do texto que foi enviado anteriormente, né? Junto com o prompt. E tá perfeito aqui nessa imagem, né? E eles ainda fizeram um teste bem curioso, que foi mandando uma foto deles aqui. E aí eles pediram para a IA transformar essa imagem deles em um estilo de anime, né? Olha que absurdo o resultado da imagem que foi gerada pela inteligência artificial. Vou botar aqui na tela uma comparação com a versão que eles mandaram e com essa que foi gerada pela inteligência artificial. E aí uma coisa que chama muita atenção desse modelo é que ele é capaz de pegar imagens que foram enviadas antes como referências, tanto enviadas como também criadas pelo próprio modelo, e usar elas como referência para manter a consistência durante as próximas gerações. Então isso quer dizer que eles podem pegar essas imagens que foram geradas e pedir alterações para a inteligência artificial. E é isso que eles estão fazendo exatamente aqui, ó. Nesse caso ele está pedindo, isso quem foi que pediu foi o Sam Altman, ele pediu para transformar essa imagem de anime, né, em um meme com a frase aqui, feel the AGI, né, que é basicamente sinta a AGI, né, as inteligências super poderosas, como a gente tem visto aí, que tem sido uma grande discussão, né, de quando é que a gente vai chegar na grande AGI. E aí, de novo, né, o modelo tá carregando aqui, mas já dá para ver o meme sendo criado, então já tem o textinho que foi pedido pelo Sam Altman, e já tem também aqui eles de novo, só que até é curioso que dessa vez eles estão até num outro formato. O formato que ele deixou aqui foi um formato vertical. E eles ainda continuam o teste e pedem dessa vez uma página de um mangá colorido, falando sobre a teoria da relatividade do Einstein. E aí olha que absurdo, a IA está gerando aqui essa página do mangá por completo, de cima para baixo, como vocês podem ver, já tem aqui uma certa preview, né, do conteúdo que está sendo gerado, mas está absurdo. Quando é que a gente imaginava, né, que uma IA ia conseguir agora entregar resultados como esse? A gente vê uma certa inconsistência aqui com essas palavras em japonês, mas no geral um artista demoraria muito mais tempo para fazer uma arte como essa, né? A IA fez isso em segundos. E basicamente o que o artista poderia fazer era vir e editar os textos aqui caso necessário. O próximo teste agora usa duas imagens e nesse teste eles mandaram uma foto de um cachorro de um dos participantes ali da live, né? Junto com uma referência de uma carta aqui para qual eles queriam criar um meme, só que dessa vez utilizando aquele cachorro na carta, né? Então vamos ver como é que ficou isso. E outra coisa pra gente prestar atenção aqui também é o prompt que eles utilizaram, né? Então, é engraçado, né? A gente fica se perguntando como deve falar com o ChatGPT, se tem jeito para começar, jeito para terminar, e a gente já vê pelos testes deles que não, assim, né? Aqui mesmo a gente tá vendo um jeito bem básico de começar uma conversa que é com o rei ChatGPT, né? Que a gente tá vendo, tipo, olá ChatGPT. Então, bem interessante isso. E aí ele fala, né, que ele quer fazer uma carta para um lançamento aqui. E ele falou que ele mandou um exemplo de uma imagem de lançamento. Essa imagem aqui, ela tinha sido feita para o lançamento do Sora, tá? Então por isso que ele tá falando de lançamento. Mas basicamente ele mandou essa imagem aqui da carta e mandou também o cachorro. E aqui no final dessa frase inicial ele fala, né, please use my dog Sanji. Então, por favor, use o meu cachorro Sanji dessa foto para colocar o Shiba Inu, né, andando de snowboard aqui, que ele tinha pedido na própria geração da imagem. E aí aqui embaixo ele coloca mais detalhes do texto e do que deve estar sendo informado na própria imagem. Cara, e olha isso. É um Shiba Inu andando de snowboard e a carta com todos os detalhes que eles tinham pedido tá lá. Aí, bom, eles pegam todas essas imagens que foram geradas ao longo desses testes iniciais e pedem para a inteligência artificial juntar todas elas. Então, de novo, aquele negócio de a IA conseguir agora usar várias imagens
que você enviou, que foram geradas, como contexto para gerar novas imagens, né? Então isso vai para um novo patamar que a gente via em algumas IAs algo parecido, né, de manter a consistência, mas que agora a gente consegue fazer numa interface de chat dentro do próprio chat GPT, o que é para mim uma evolução absurda do que a gente vinha vendo até agora, né? E o que eles pediram para o chat GPT gerar com as imagens enviadas, né, como referência, foi uma moeda memorial, então o design de uma moeda de memorial, né? E eles também especificaram aqui uma paleta de cores, né, falando do código da cor aqui no próprio prompt, e ainda pediram esse texto, né, para ser colocado na imagem da moeda memorial. Eles mandaram essas 4 imagens, ó, foram 2 que tinham sido geradas com o modelo e outras 2 que eles enviaram de uma galeria de fotos, provavelmente do próprio celular, tá? E olha que absurdo o resultado dessa moeda. Ela realmente tem todos os elementos que foram enviados na foto. Presta atenção, eu vou colocar aqui todas as 4 fotos e você presta atenção nos elementos que estão aqui. Acho que o único que faltou aqui de verdade foi o cachorro, né? Que não tá aqui, não tem nenhuma representação dele, mas de resto, o que já é bem interessante. Bom, e para finalizar, eles pediram para tirar o fundo dessa imagem. Tudo isso no mesmo chat, tá? Até agora, tudo que a gente viu eles fazendo foi dentro da mesma conversa. E aí, sem problema nenhum, a IA vai lá, tira o fundo da imagem e fica completamente igual o que a gente tinha visto na imagem anterior. A moeda é a mesma, só que agora sem fundo. E galera, como eu falei para vocês no começo do vídeo, essa função já está disponível para todos os usuários do ChatGPT, então vou mostrar na prática aqui como é que é utilizar essa ferramenta. E o primeiro teste que eu vou fazer vai ser enviando um logo e pedindo para o ChatGPT fazer um cartão de visita com esse logo. Eu vou enviar um logo branco e um logo preto para o ChatGPT, é só colar aqui. E aí o prompt que eu vou mandar para ele vai ser o seguinte: utilizando o logo que te enviei em anexo, por favor, crie o design de um cartão de visita para o advogado. E aqui eu vou colocar o nome do advogado. E eu vou inclusive colocar o telefone aqui, um telefone fictício, só para a gente fazer um teste, né? Bom, e é isso. Eu não vou colocar nada mais nesse prompt. Vamos ver o que acontece somente com esse prompt. Vamos ver se já sai alguma coisa legal. Então vamos lá, né? Tá iniciando aqui. Vamos ver se vai ter o mesmo comportamento que a gente viu ali no teste, né? Aquela imagem sendo gerada de cima para baixo e tudo mais. Um ponto importante, pessoal, para você ficar atento aqui, ó, é que o modelo que está fazendo isso e que está com esse modelo de geração de imagens disponível é o 4O, tá? Então, basicamente, você tem que vir aqui no canto superior esquerdo e selecionar o modelo 4O. E realmente, tá? Ele está utilizando aquela forma de geração de imagem de cima para baixo. Já tem aqui uma prévia, né, do que vai ficar a nossa imagem, mas vamos ver como é que vai ficar o resultado disso, né? Eu só mandei o logo e pedi um cartão de visita. Cara, ficou simples, assim, não ficou absurdo, mas é muito doido pensar que uma IA pegou simplesmente as imagens que eu mandei para ele e conseguiu gerar um cartão de visita aqui, perfeito para usar. Claro que eu ainda posso fazer melhorias e esse é o diferencial do modelo. Eu posso pedir para ele adicionar coisas, né? Então eu vou inclusive de forma até bem genérica. Eu vou pedir para ele fazer uma modificação aqui. Eu vou pedir para ele deixar esse cartão um pouco mais moderno. Eu achei que ele está muito basicão. Então eu estou pedindo aqui, torne esse cartão mais moderno. E eu vou pedir uma outra coisa legal também, que é, além disso, diminua o tamanho das letras em geral. Adicione alguns ícones para facilitar a leitura do número. Adicione um endereço fictício, além de elementos, tornar o cartão mais moderno em geral. Faça também uma versão frente e verso do mesmo cartão. Beleza, então aqui eu pedi algumas alterações e pedi também para ele fazer uma versão frente e verso. Vamos ver o que acontece. E aqui mesma coisa, né? Ele começou falando que vai reformular o design e já começou a iniciar a geração aqui. Vamos ver se fica legal dessa vez. E aqui, só pela prévia, já dá para ver que ele tá sim fazendo uma versão frente e verso, ou pelo menos tá um pouco maior a imagem que está sendo gerada, né? E além disso, parece ter mais cores também. Vamos ver. Nossa, esse aqui ficou muito bom. Sério, esse aqui eu tô gostando muito mais. Ele diminuiu a letra, pelo menos na parte de trás. A parte da frente ele manteve grande, mas eu achei até interessante porque destaca mais o logo, destaca o nome, traz uma presença para a parte da frente do cartão e atrás só manteve as informações de contato. Eu poderia ainda pedir, e é isso que eu vou fazer agora, adicione ainda um QR Code no canto superior direito da parte de trás do cartão. Eu pedi para ele adicionar um QR Code, porque seria algo que eu colocaria num cartão de verdade, e ainda eu quero que ele mantenha, né, a mesma estrutura do cartão que ele vinha criando. Eu já notei um errinho aqui que ele está colocando o QR Code, parece na parte da frente, não na parte de trás. Então, não sei bem o que ele entendeu aqui. Eu tinha preferido a parte da frente anterior, né? Mas talvez ele só colocou na primeira mesmo. Eu falei a parte de trás, mas eu poderia ter falado também que era a segunda imagem, né? A imagem de baixo. Talvez algo assim. E aí ele teria colocado o QR Code melhor. Mas ele conseguiu colocar o QR Code aqui em cima e ainda mantendo a mesma estrutura em geral ali do cartão, né? Bom, e o próximo teste que eu vou fazer já é com uma foto minha de verdade. E eu vou mandar para o ChatGPT e pedir para ele fazer algumas alterações nessa imagem. E eu quero entender o quanto ele consegue ser consistente com a imagem que eu mandei, mantendo o
rosto, mantendo algumas coisas, alguns elementos da imagem enviada, né? E mesmo assim ainda tem espaço para alterar outras coisas, então vamos ver se ele consegue fazer isso mesmo. Já passei aqui a minha imagem para o ChatGPT e o meu prompt vai ser o seguinte, por favor, coloque roupas medievais no lugar dos coletes salva-vidas desse casal. Além disso, dê um toque mais medieval. Além disso, dê um toque mais medieval para o ambiente. Além disso, dê um toque mais medieval para o ambiente. A última coisa só que eu vou deixar claro aqui é só para ele também não troque os rostos das pessoas, por favor. Vamos ver se ele consegue manter os rostos, né? Isso é importante. Eu não sei se ele vai trocar ou não mais. E aí você pode estar pensando que já tem outros modelos e que o próprio Photoshop já fazia isso, né? Já é possível você selecionar determinadas partes da sua imagem e pedir para o Photoshop mudar com inteligência artificial determinados elementos. Eu poderia muito bem selecionar somente aquela partezinha ali dos coletes da minha imagem, né? E pedir para o Photoshop trocar, né? Colocar essas roupas medievais. Depois eu poderia ir lá e selecionar só o fundo da imagem e pedir para o Photoshop também trocar só o fundo. Mas o que eu quero saber é se numa interface de conversa eu consigo só pedir para o ChatGPT fazer essas alterações para mim e se eu vou ter um resultado realmente bom, tá? Cara, e ele gerou aqui uma imagem que é muito parecida com a original, só que ele realmente alterou os rostos, né? O rosto da Clarice, por exemplo, ficou bem diferente e o meu também. Então, nesse caso, a gente ainda teria que usar uma inteligência artificial para trocar o rosto. Mas o que ele conseguiu fazer, mantendo o estilo da imagem e mudando o ambiente em geral, mudando a roupa de quem estava na imagem, já é bem surpreendente, né? Imagina isso aqui para fazer uma thumb de um vídeo no YouTube, por exemplo, para produzir uma campanha. Você não precisaria basicamente usar o Photoshop para isso. Depois só pega essa imagem aqui, joga numa IA que faz a troca do rosto e já era, tá tudo pronto. Você já tem o personagem ali consistente na sua imagem também. Só pra gente fazer mais um teste aqui, eu vou pedir para altere o fundo da imagem para parecer que a vila medieval está pegando fogo. Mantenha o instante igual. Então é isso, eu pedi para ele alterar o fundo, fingindo que tá pegando fogo, né? Pra gente ver o que acontece, ver se ele vai conseguir manter o estilo da imagem, né? E ainda entregar ali um bom resultado. Bom, e aqui já dá pra ver que ele levou bem a sério o lance de estar pegando fogo e manteve o resto completamente igual. Olha só que doideira isso aqui. O casal ali sorridente, que eu não diria mais que sou eu e a Clarice aqui, apesar de estar bem parecido, já não é mais a gente, né? E esse fundo maluco aí, imagina quanto tempo um designer levaria para fazer algo parecido com isso, né? E eu diria que nessa segunda imagem tá até bem mais parecido comigo, tá? Cara, olha isso, que doideira. A gente saiu dessa imagem para essa imagem e depois para essa imagem em questão de segundos, tá? Eu diria que essa última aqui é a que tá mais, assim, chamativa, digamos assim, né? Claro que o fogo ali atrás chama atenção, mas no geral as cores estão muito vivas, tá tudo chamando muita atenção. Para fechar esse vídeo, pessoal, infelizmente aqui dentro do ChatGPT a gente não conseguiria, pelo que eu tô entendendo, a gente não conseguiria trocar realmente pro meu rosto ficar igualzinho, mas eu vou mostrar uma forma que dá para fazer isso e, enfim, mostrar como é que ficaria o resultado final dessa imagem aqui alterada, né? E o processo para isso é até bem simples, eu uso já tem um tempinho essa ferramenta aqui do Discord que faz o Face Swap e como a imagem já está muito parecida com a gente, eu acho que vai funcionar desse jeito, mas vamos testar aqui junto. Vocês veem que eu já mandei aqui a imagem que foi gerada pelo ChatGPT e agora eu só preciso mandar uma imagem do meu rosto, né? Então eu venho aqui, ó, e coloco uma imagem do meu rosto. E olha, funcionou. Ele fez rapidinho, na verdade ele só colocou em mim aqui e já deixou mais parecido, com exceção do meu dente aqui que tá muito estranho, né? Eu provavelmente teria que gerar de novo isso aqui ou tentar mandar uma outra imagem minha. A imagem que eu mandei, pessoal, é essa imagem aqui, ó. Então talvez só com essa imagem ele não está conseguindo ter referência o suficiente. Mas já ficou muito melhor, já parece muito mais comigo. Bom, e para fechar eu quero testar também aquele recurso de texto na tela. Então eu vou pedir um prompt bem específico para o ChatGPT alterar esse fundo aqui com um texto que vocês vão entender. Por favor, altere o fundo dessa imagem para fundo com o texto a seguir. Estilo. E aí, bom, basicamente o que eu pedi aqui então foi para ele alterar o fundo com o texto que está aqui abaixo, que é o rato eu, a roupa do rei de Roma, enfim, continua tudo aqui, no estilo do Star Wars, né? No estilo dos créditos do Star Wars. Vamos ver se ele é capaz de fazer isso. A única coisa, eu vou botar aqui da última imagem gerada, só para ter certeza que ele vai usar essa última, que foi a que eu mais gostei, né? Bom, e olha que curioso, nesse teste aqui ele não conseguiu acessar a imagem, eu tinha atualizado a nossa conversa, então acho que ele perdeu a imagem, então eu vou ter que enviar para ele de novo e aí sim pedir para ele alterar aqui para mim, né? Então, vamos lá, já coloquei a minha imagem aqui e eu vou repetir o mesmo prompt aqui, ó. Por favor, altere o fundo da última imagem. Eu nem vou colocar isso, eu vou colocar dessa imagem, né? Vamos ver se agora vai. Bom, ele está processando dessa vez.
Mas eu não sei não, e tô desconfiado porque a imagem tá muito diferente do que a gente via na original, né? Ah, agora sim, tá explicado, ó. Eu acho que vai funcionar, hein, gente? Eu já tô vendo aqui, ó, que funcionou o comecinho. Vamos ver se o resto vai ficar legal também, né? Cara, funcionou. Funcionou mais ou menos, né? Ficou... O texto ficou perfeito, ele removeu o fundo e manteve, em geral, a consistência da imagem, né? A única coisa, como vocês já viram lá no começo, ele tinha trocado os rostos, né? Isso ele não conseguiu fazer, mas cara, tá muito bom. E aqui a gente já tem a imagem completa, né? Mantendo as roupas medievais, mantendo o estilo em geral, e aí só trocando o fundo mesmo. Basicamente com isso, tá? Isso deixa muito claro que você pode pedir designs completos. Só colocar o texto inteiro que você quiser de referência e ele vai criar um design completo para você com aquele texto de forma muito consistente. Então, assim, é realmente uma coisa muito legal que nenhuma IA conseguia fazer antes e que agora o ChatGPT consegue fazer. Bom, e se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!